Doutor Cristiano, uma das primeiras perguntas que eu quero te fazer, porque hoje o nosso tema é: já como tudo saudável, mas mesmo assim não tenho resultado. Então, a primeira coisa que nós queremos falar para você é que você esqueça tudo que você julga saudável e abra o seu coração, porque a gente tem para te ensinar aqui. E aí, Isso. doutor Cristiano, existem vários pontos que podem estar acontecendo com essa pessoa, né? É Em alguns. preciso desaprender para reaprender. Então, você vai ter Isso. que desaprender muita coisa que você aprendeu durante muitos anos, limpar da tua mente os conceitos que você tem, para a gente colocar conceitos novos e aí você ter resultados novos. Certo. E doutor Cristiano, então, por que que as pessoas já comem verduras, legumes, já comem saudável no ponto de vista delas, né? E elas não conseguem chegar no resultado. Porque o que você tem que olhar hoje é qual é o resultado que você está tendo. Porque se você tem resultado, se você está magra, saudável, quer dizer que você está fazendo o certo. Se não, o seu certo está errado. Tem coisa errada. Claro, é pelo resultado que você julga, né? Se aquilo está correto Isso. ou não. Não adianta nada eu falar, eu estou fazendo tudo certo, se o meu resultado está dando errado. Eu não estou fazendo certo, né? E tem vários Provavelmente. pontos, né, doutor Cristiano? O primeiro deles, que eu queria que você falasse um pouco, é das pessoas acharem que o certo é o pão integral, é o diet, é o light, é a caloria. E é É. isso, certo? Então, quando as pessoas falam assim, estou fazendo tudo certo, mas não estou conseguindo emagrecer, né? São duas questões que acontecem. A primeira questão é que a pessoa acha que está fazendo tudo certo baseado nos conceitos que foram passados para ela. Só que esses conceitos estão errados. Então, é o que eu falei, não adianta seguir o mapa errado. Você precisa seguir o mapa certo, né? Não adianta seguir o GPS defeituoso. Você tem que seguir um GPS que te leva para o caminho certo. Então, essas pessoas, elas começam a falar assim, não, eu acordo de manhã, eu como uma torradinha integral, com ricota, e depois eu como uma fruta no meio da manhã, depois no almoço eu como uma proteína com salada. Ela já errou aí, no mínimo, umas 10 coisas diferentes. Pão integral. Várias coisas ela já errou, né? E depois nós vamos explicar isso, né? Mas eu só estou querendo mostrar que aquela dieta clássica, né? Que parece ser muito saudável, ela acha que está fazendo certo, mas na verdade está tudo errado. E Uhum. aí não há por que pensar, não há por que não pensar que ela vai emagrecer. Não tem jeito dela emagrecer com essa dieta, né? Ela pode até inicialmente perder peso, mas como nós já falamos, a composição corporal é o que importa. Ela vai perder peso, provavelmente de massa magra, o que é pior, porque agora a proporção de massa gorda aumenta, mesmo que o peso diminui. E agora a tendência dela é recuperar peso dobrado. Então, o primeiro ponto é esse, a pessoa acreditar que está fazendo certo, quando na verdade não está, né? E o segundo ponto é que ela está fazendo algumas coisas certas, mas está faltando outras. Então, é uma orquestra. Vamos imaginar que a orquestra precisa de 20 instrumentos. Vamos colocar um número qualquer aqui. 20 instrumentos. Mas eu só estou com 10 instrumentos. Vai tocar? Não vai tocar. Não adianta. Não adianta eu fazer 10 instrumentos certos, eu tenho que fazer os 20 certos. Então, essa pessoa está seguindo algumas coisas certas, mas existem tantas outras que ela nem sabe, que nem nunca foi falado para ela, que não se fala por aí, nunca se falou, e que ela nem sabe que existe. Então, ela não sabe nem seguir. Como é que ela vai seguir uma coisa que ela nem conhece? Então, se trata disso. No mapa do emagrecimento, a gente vai acrescentando informações que não são óbvias. A gente não vai ficar falando aqui que é para comer mais verdura. Não é isso, né? Isso também é importante? É importante, sim. Não estou A falando que não é, base, né? né? Mas não basta. A gente está cansado de ver pessoas fazendo isso todos os dias e não emagrecendo. Por quê? Porque está faltando algumas chaves. Então, trata-se de completar essas chaves. Eu brinco que é uma porta que tem... Eu estou falando um número aleatório aqui, tá, pessoal? Não é esse número, não. Mas uma porta de 14 chaves, vamos dizer assim. Se você tiver 13 chaves, você não destranca essa porta, porque ainda tem uma fechadura travada. É preciso ter as 14 chaves. Não Hum. adianta ter 10, ter 13, ter 12, você tem que ter as 14. Ao ter as 14 chaves, e elas não são complexas, isso que é o mais interessante. Quando a gente fala assim, parece que é uma coisa complicada. Não é complicado. Só que são vários detalhezinhos que precisam ser somados, e aí, ao serem somados, aí a mágica acontece. Mas é uma ciência. É uma mágica da ciência.
Eu não sei também, doutor Cristiano, que as pessoas pensam, né, que toda vez que querem emagrecer, então olham no espelho ou algum exame está alterado, né, tem algum problema de saúde, fala, opa, agora eu preciso tomar providência. Porque tem uma hora, gente, que a Isso. chave vira, né, e que você fala, agora eu tenho que tomar providência. E aí a primeira atitude que nós temos é retirar o arroz, retirar o feijão, retirar o pão, retirar o açúcar, e a gente vai retirando, vai retirando, vai retirando. E tudo sem critério, tudo sem método, tudo sem saber o que está fazendo. E é claro que não existe uma mágica. Claro que nós vamos ter que deixar alguns alimentos e acrescentar outros. A questão é como as pessoas fazem. Elas começam um tratamento de emagrecimento retirando, doutor Cristiano. E aí elas não entendem, né, que a Até a obesidade... ordem, pra você ter ideia, Nutra, até a ordem que as pessoas fazem as coisas é importante. A Se ordem. você fizer o certo de trás para frente, dá errado. Então, e aí o que acontece? Falta, né, gente? Nós temos que pensar que nosso corpo ele tem uma complexidade muito grande. E para os nossos emagrecimento acontecer, precisa dos nossos hormônios estarem ok. E para que os meus hormônios estejam ok, eu preciso de carboidrato, de proteína, de gordura, de vitaminas, de minerais. Eu preciso aprender a combinar os alimentos. E é isso que nós vamos falar no mapa do emagrecimento hormonal. Sobre combinação alimentar, sobre cada macro e micronutriente, sobre detoxificação verdadeira de intestino e de fígado, tá certo? E aí sim a gente vai estar buscando uma rota de sucesso no emagrecimento para que não tenha efeito sanfona. E aí, doutor Cristiano, eu queria só que você agora fazer um adendo de algumas perguntas que eu tive hoje muito das pessoas novas. Então, rapidamente, as pessoas perguntaram muito se na menopausa, se a idade interfere no emagrecimento. E aí, doutor Cristiano, pela nossa experiência aí, você com 20 anos de formado, eu com 10 anos aqui, a gente aplicando este nosso método com todas as pessoas, será mesmo que é a menopausa e a idade que interfere no emagrecimento? Não, não é a menopausa que interfere no emagrecimento, não é o hipotireoidismo que interfere no emagrecimento. O que interfere no emagrecimento, de fato, são métodos e a base científica errada. Né? Então, quando você usa um conceito errado para emagrecer as pessoas, quando você usa um conceito de queima calórica, de restrição calórica para levar ao emagrecimento, você está ignorando todo o funcionamento hormonal do corpo, todo o efeito da composição dos nutrientes que tem nos alimentos. Quando você ingere um alimento com vitamina C, é diferente de um alimento que tem vitamina A, que é diferente de um alimento que tem vitamina D. E aí você fica contando calorias e ignorando completamente o efeito desses nutrientes sobre os nossos hormônios, o efeito desses nutrientes sobre os minerais, sobre a nossa oxidação, né? Tem muita gente aí que está oxidada, né? Que a pessoa oxidada é como se fosse a oxidação como se fosse um processo de enferrujamento do corpo, vamos dizer assim, né? Uma ferrugem. Essa ferrugem leva a pessoa a engordar. Então, você fala assim, não consome esse alimento não, porque tem tantas calorias, só que aquele alimento está carregado de substâncias que aumentam a saciedade, que diminuem a compulsão alimentar, que diminuem esse enferrujamento do corpo, esse estresse oxidativo, que vão facilitar o emagrecimento extremamente. Né? Um exemplo é o azeite de oliva, que ele é muito calórico e é uma grande arma do emagrecimento. Então, quando eu considero a caloria, eu simplesmente ignoro toda a base de conhecimento da biologia, da nutrição, da nutrologia, da nutrição funcional, da medicina funcional, da endocrinologia verdadeira, que é o conhecimento do impacto dos alimentos sobre os hormônios também, né? Então você você começa a ter um raciocínio superficial. E aí você usa métodos superficiais para o emagrecimento que não dão resultado, e aí você vai culpar quem? Vai culpar a tireoide, vai culpar a idade, vai falar que é menopausa, quando na verdade não são esses fatores que estão impedindo aquela pessoa de emagrecer. Eu costumo brincar que a gente tem vê emagrecimentos aí em todas as idades. E os maiores emagrecimentos acontecem nas pessoas menopausadas e com hipotireoidismo. Com hipotiroidismo, meu Deus do céu. Mas aí o que acontece? A partir do momento que aquelas pessoas passam a ter o mapa certo, a bússola dentro da mata, elas conseguem sair daquele labirinto,
que é a obesidade. Aí elas estão com a bússola correta, com o mapa certo. Agora, se elas estão com o mapa errado, aí vai falar que é obesidade, aí vai falar que é menopausa, vai falar que é hipotireoidismo, quando na verdade tem muito pouco a ver com isso. Entendi. Deixa eu te falar uma coisa. Outros fatos que eu escutei hoje, doutor Cristiano, que eu queria só citar para você, para que essas pessoas que estejam aí nos ouvindo entendam realmente que o mapa do emagrecimento hormonal é para elas. O que as pessoas perguntam? Por exemplo, nós temos muitas pessoas aqui que fizeram bariátrica e voltaram a engordar. Nós temos outras pessoas que estão no momento de lactação. Nós temos pessoas com muita ansiedade, com muita compulsão alimentar, com depressão, com doenças inflamatórias. Nós temos aí fibromialgia, dores articulares, doutor Cristiano, muitas pessoas sofrendo, muitas Não por pessoas acaso. com psoríase, com doenças respiratórias, doutor Cristiano. Olha, Infelizmente. infelizmente, tireoide, dores, dificuldade de sono, cansaço, Fadiga. desânimo, diabetes, pressão alta, ovário policístico. De todas essas pessoas que eu citei aqui, não sei se você que está me ouvindo tem algum desses Triglicérides alto, colesterol alto, pressão alta, diabetes tipo 2, gordura no fígado, enfim, gordura no fígado, candidíase. candidíase. Todos estes problemas, cada um, eles são problemas diferentes, mas eles têm a mesma raiz, é uma raiz da inflamação. O que é, doutor Cristiano? A inflamação crônica, que é a raiz de todos estes problemas que eu acabei de citar aqui. Então, todos esses problemas, né, as doenças autoimunes, reumatológicas, né, síndrome de anticorpo antifosfolípide, né, tudo isso, está relacionado. É claro que tem doenças aí, por exemplo, a síndrome de anticorpo antifosfolípide tem uma base genética, né? Mas ela, quando a pessoa está obesa, piora muito. Por quê? Porque aumenta a coagulação, né? A pessoa fica hipercoagulável. Só que se ela tá, a obesidade aumenta a coagulação também, o que é ruim, né? Por isso, não é por acaso que os pacientes obesos tendem a infartar mais, porque o infarto, o derrame, nada mais é do que o sangue grosso que coagula e entope a artéria, né? Então, essas doenças, elas estão atreladas, né, diretamente são galhos de uma árvore cujo tronco é a obesidade. Olha só. Então, a obesidade está no centro dessas doenças. É o fator comum a todas elas. E aí, quando isso acontece, né, quando existe esse fator comum, as pessoas não identificam esse fator comum, elas acham que elas têm vários problemas diferentes. Mas, na verdade, são problemas diferentes que, na verdade, têm uma origem comum. E, ao tratar essa origem comum, todos eles melhoram. Olha só. Mas o que acontece com essas pessoas? Elas tratam a origem comum? Não. Elas têm um problema na tireoide, elas vão lá e tratam a tireoide. Elas têm um problema na pressão, elas vão lá e tratam a pressão. Elas têm um problema de diabetes, elas vão lá e tratam o diabetes. E detalhe, não tratam a causa, tratam só a consequência. Como Nada assim? contra os tratamentos, nada contra. Mas não basta você tratar a consequência. Você vai ficar o resto da vida tomando remédio. É o que acontece com a maioria dos pacientes diabéticos. É o que acontece com a maioria das pessoas hipertensas, com pressão alta. É o que acontece com a maioria das mulheres com ovário policístico. Elas só deixam de ter ovário policístico depois que elas deixam de menstruar. Por quê? Porque aí não tem como ter ovário policístico depois da menopausa. Só por isso. Senão elas teriam a vida inteira também, né? Então, essas pessoas ficam cronificadas, o que é muito interessante, porque elas aí são clientes, né, das farmácias aí pela vida inteira, né? E aí elas não tratam a base de onde saem os problemas, elas não tratam a obesidade. Se elas emagrecerem, o ovário policístico melhora, o diabetes melhora, a pressão melhora, inclusive pode ser curado. Quem diz que diabetes não pode ser curado, o diabetes tipo 2 que eu estou falando, tá? O 1 não pode mesmo. Mas o diabetes tipo 2, que é mais de 95% dos casos, que é a maioria, pode ser curado sim, desde que essa pessoa faça um emagrecimento saudável. A pressão, muitos casos de pressão alta, pode ser curado sim, desde que essa pessoa emagreça de forma saudável. Então, essas pessoas não se curam exatamente porque elas não tratam a causa, elas ficam tomando um remédio que é paliativo. Tudo bem de tomar o remédio, mas não pode ficar só nisso. Você vai ficar o resto da vida tomando remédio. Aí a pessoa tem uma azia, tem uma queimação, porque ela está acima do peso. Aí ela vai ficar tomando remédio para azia e queimação o resto da vida. Se ela emagrecer, a azia e a queimação desaparece. Ela tem uma enxaqueca porque ela está acima do peso, está desnutrida, está faltando minerais, está faltando elementos vitamínicos ali,
que fazem com que controle as artérias cerebrais, que causam enxaqueca, a dor. Né? Olha só. Aquelas luzinhas que a pessoa enxerga, tem gente que chega a perder a visão um pouco antes de ter a crise de dor de cabeça, né? Que a gente chama de aura, né? Então, tudo isso está interconectado, só que isso não é visualizado nem tratado dessa forma. Aí fica difícil, né? É. A questão é o seguinte, eu vejo muito, doutor Cristiano, as pessoas que têm estes problemas de saúde, né? Elas se sentem vítimas desses problemas de saúde. Ah, eu tenho diabetes, por isso eu não emagreço. Ah, eu fiz bariátrica, por isso eu não emagreço. Eu tenho gordura no fígado, por isso eu não emagreço. Todos esses problemas que nós estamos falando aqui, cansaço, indisposição, fibromialgia, artrite, artrose, diabetes, pressão alta e tudo isso que nós já falamos, eu não vou repetir, são problemas que você tem que fazer o seu tratamento médico e medicamentoso, sim, mas você tem que se responsabilizar e tomar uma atitude, uma ação. Você não é passivo no seu tratamento, você tem que ser ativo. E quando você é ativo no seu tratamento, você ajuda o seu médico, você ajuda o seu tratamento. O doutor Cristiano está aqui, ó. A melhor coisa do mundo é quando a gente tem um paciente que ele é ativo. Ele vai lá, claro. O médico remédio para ele tomar o remédio da tireoide, ele toma, segue o tratamento médico, mas ele pensa, o que mais eu posso fazer para ajudar no meu tratamento? E lembrando, se a pessoa está com 5 quilinhos a mais ou 50 quilos a mais e tem estes problemas, gente, a primeira coisa que ela tem que fazer é emagrecer, porque vai desinflamar. A gordura, ela traz citocinas inflamatórias, né? A gordura, e que piora todas essas doenças. Vocês vão ter que tratar a raiz. Tratar a raiz é isso. Aí a gordura no fígado vai melhorar, aí o diabetes vai melhorar, você vai melhorar completa, é geral. E parece até brincadeira, né, a gente falar isso, né? Ah, mas então tudo melhora emagrecendo? Tudo melhor emagrecendo. A obesidade é uma das doenças, é uma doença que traz, a doença primária, que traz mais doenças para a vida da pessoa, não é, doutor Cristiano? Na verdade, é a principal doença dos tempos modernos, porque as principais doenças que afligem as pessoas hoje, né, na ordem, inclusive por mortalidade, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, basicamente infarto e derrame, depois os cânceres, né? Todas essas doenças são causadas pela obesidade. Também, então, né? Não é por acaso que há uma escalada na mortalidade cardiovascular e por câncer. Por quê? Porque a grande maioria dos cânceres está intimamente relacionado a uma coisa chamada resistência insulínica, que está ligada à obesidade diretamente. É mãe e filha. Né? A obesidade está ligada com o diabetes, a obesidade está ligada com a pressão alta, está ligada com câncer de pâncreas, com câncer de mama, com câncer de próstata, com câncer de intestino, de cólon, né? Então, mioma, endometriose, tudo isso está ligado à obesidade. Então, as pessoas ficam assim, eu não emagreço porque eu tenho gordura no fígado. É exatamente o contrário. Você tem gordura no fígado porque você está acima do peso. Isso mesmo. Muitas vezes a pessoa está com hipotireoidismo porque ela está acima do peso, não o contrário. Tanto que não é raro, é comum a pessoa com hipotireoidismo emagrecer e o problema de tireoide dela ou melhorar muito ou até desaparecer. Muito comum. Você sabe hoje, pode falar, desculpa. Não, é isso, né? Então, assim, a gente precisa enxergar de uma forma diferente. Essa forma de enxergar diferente, esse conhecimento científico aplicado, ele muda completamente o jogo do emagrecimento. Ele muda completamente. As pessoas estão querendo emagrecer de cabeça para baixo, de trás para frente. Não é assim, não é contando caloria, volto a dizer, é ajustando os seus hormônios, porque todo processo na base tem uma disfunção hormonal. Qualquer processo na base. Se você pegar uma enxaqueca, na base tem uma alteração hormonal de um mediador hormonal chamado óxido nítrico, que tem função hormonal de dilatar as artérias que estão no crânio. Quando você falta no óxido nítrico, falta essa dilatação, as artérias comprimem e aí vem a dor da enxaqueca. Não é a dor que ela não é à toa que é uma dor pulsátil, né? A dor da enxaqueca. Por quê? Porque faltou um mediador hormonal chamado óxido nítrico, que tem a ver com alimentação. Agora a pessoa faz restrição calórica, em vez dela melhorar esse mediador, ela piora esse mediador.
Então, aí a pessoa não emagrece, ainda fica mais desnutrida do que antes, porque a obesidade é uma desnutrição. Não pensem vocês que estando acima do peso estão bem nutridos, é exatamente o contrário. Quanto mais desnutrido, quanto mais mal nutrido, mais obeso, né? E, e aí essas pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Doutor Cristiano, outra coisa que eu queria falar que é muito importante, né? Às vezes a pessoa tem ali 5 quilos a mais, 6 quilos, 8, 10, e às vezes ela está com uma grande obesidade. Quando nós estamos falando aqui de a palavra obesidade, a gente está falando também para as pessoas que precisam perder 5, 6 quilos. Sim. E também, gente, talvez você esteja aqui, você não tem nenhum problema de saúde. Você só esteja com uma barriguinha mesmo, incomodando na sua roupa. Tchau, deixando com a autoestima baixa. Você sabe que muitas das depressões, dos cansaços, da gente não acordar bem, é por causa dessa gordura acumulada. Então, a gordura visceral, nós vamos falar sobre ela, né? Tem pessoas que têm 3 quilos a mais, mas tem muita gordura visceral. Ainda tem mais uma coisa, Nutri. Nem todo mundo que tem excesso de gordura tem excesso de peso, viu? Tem muito falso magro por aí. Tem muita gente com peso normal, mas quando você faz uma composição corporal dessa pessoa, você verifica que ela tem excesso de gordura no corpo, mesmo estando com peso normal. Então, cuidado aqueles que estão bem tranquilinhos, achando que são magrinhos, porque tem muito magrinho aí com triglicérides alto, com ácido úrico alto, com diabetes, porque está com excesso de gordura no corpo, apesar de ter um peso normal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o peso, porque o peso engana muito, tá? Doutor Cristiano, outra coisa que eu tenho visto aqui nos comentários muito, as pessoas falaram o seguinte: Nutri, mas eu já como tudo saudável, verduras, legumes, né? Então vocês entenderam, pessoal, que muitas vezes o comer saudável de vocês está faltando. Então, se você já come tudo saudável, presta atenção, não tá legal. Se você acha que está legal, mas não tá, mas não vai tirar nada. Porque normalmente é colocar, o doutor Cristiano vai falar daqui a pouco, de um macronutriente que a gente realmente, às vezes, deixa para lá e que ele é fundamental para formar, para produzir hormônios. Ele vai falar sobre esse macronutriente que normalmente quem faz dieta tira da sua vida, tá? Agora, outro mito importante é do gordinho saudável, né? Não existe gordo saudável, tá, pessoal? Não existe obesidade nem sobrepeso saudável. Todo grau de sobrepeso, todo grau de obesidade, todo grau de aumento de gordura corporal, ele é maléfico. Ponto final. Ah, mas meus exames estão normais. Eu estou cansado de ver gente de exame normal que infarta depois de 3 dias do exame normal, tá? Então, cuidado que o exame engana, tá? Até porque a interpretação do exame é muito complexa e nem todo profissional, infelizmente, sabe interpretar os exames da forma correta, tá? E não se trata simplesmente de valor de normal, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então, até porque muitas vezes você nem teve os exames, nem avaliou os exames corretos. Se você está acima do peso, o exame ele se torna menos importante, para falar a verdade. Né? Se você tem uma barriguinha, se você está acima do peso, se você não está se sentindo bem, isso é muito mais importante do que resultado de exame. Essa é a realidade da medicina verdadeira. Não aquela medicina que é escrava dos exames, que é escrava do laboratório. Tá? A medicina não pode ser escrava do laboratório. A medicina ela tem que avaliar a pessoa como ela está se sentindo. Então, eu estou cansado de ver gente se sentindo extremamente mal que recebe uma resposta falando que está tudo bem porque os exames estão normais. E exame normal é 95% da população. E 95% da população está saudável? Me respondam aí. Então, parece que não tem uma correspondência entre exame normal e saúde. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, não existe gordinho saudável, ponto final. Não existe ninguém com obesidade ou com sobrepeso que esteja saudável. Doutor Cristiano, outra coisa importante que eu queria te falar é que muita gente, o primeiro ato quando quer emagrecer é ir para academia e fazer muito exercício. Eu quero só que vocês parem para pensar, como nós estamos explicando hoje de dieta anti-inflamatória, nós estamos falando o que é uma inflamação crônica, né? Imagine você estar com uma inflamação na garganta ou no ouvido. Não incomoda? Não fica dolorido? Não fica todo vermelho, ruim? Imagine uma pessoa com 5, 10 ou 20 quilos, ela está com o corpo todo inflamado, o metabolismo todo lento. Então, os seus hormônios, principalmente insulina, GH, glucagon, grelina, leptina, são hormônios que estão lentificados pelo processo de inflamação. Você vai lá na academia e vai lá,
faz força, tenta, né, fazer academia o tanto que for. Gente, da onde que o seu corpo vai tirar energia? Um corpo que não tem energia, você vai lá e gasta o que não tem. Aí você chega em casa morta, mais cansada ainda, sensação de frustrado porque não tá dando conta. E se tiver dando conta, aí dá vontade de comer o dobro depois. E mesmo assim, se você vai lá no fazer exercício, tô falando, pessoal, para quem é a primeira atitude. Claro que exercício é vida, é saúde, mas você tem que entender que primeiro você tem que desinflamar. Tem momento para as coisas acontecer. Uma Tem pessoa ordem, existe uma sequência ideal, uma né? E sequência. as pessoas invertem a sequência, embaralham, e a ordem importa. A ordem dos Importa, fatores importa. importa. E aí, doutor Cristiano, o que as pessoas fazem? Elas estão tirando energia da onde não tem. Então, não é o caminho. Esse não é o caminho de fazer exercício. Sendo a primeira atitude. Agora, outra coisa, retirar alimento, já falei. O exercício físico. Aí vocês vão falar assim, Nutri, mas o que então que eu tenho que fazer? É isso que nós vamos aqui durante essa jornada mostrar para você passo por passo. O mapa do emagrecimento hormonal é uma jornada, mas hoje, o que eu preciso de você? Eu preciso que você entenda que aqui não é mais o mesmo. Eu preciso que você entenda que a gente aqui vai mostrar para você realmente a raiz, tratar essa raiz do problema. Porque realmente, se fosse para você pegar o jejum intermitente na internet, você não precisaria de nós. A low carb, o jejum, para eu te passar uma dietinha, não. Cetogênica. Não, cetogênica não é sobre isso. Claro que existem estratégias e existem Sim, ciclos. Porque sim. às vezes a pessoa já faz até uma dieta saudável, doutor Cristiano, faz exercício e está dando certo, está fazendo certo, mas ela não cicla. Ela O não corpo progride. acostuma, não progride, não é? Não progride. Ela fica presa. É aquele labirinto. Ela consegue dar alguns passos. Ela até se desvencilha de alguns obstáculos, mas aí ela encontra um outro obstáculo logo adiante. Você não Né? pode seguir o Ela não mesmo consegue cardápio. sair do labirinto de uma vez por todas, se libertar. Dois fatos, doutor Cristiano, que eu julgo fundamental para a pessoa ter um começo, meio e fim. Primeiro, resultado rápido. Porque todo mundo gosta de ver resultado rápido, gosta de vestir Sim, a roupa e tá bem, pisar na balança. Resultado rápido. Eu acredito nisso. E sim. segundo, ter acompanhamento. Porque as pessoas se sentem perdidas no meio do caminho. Independente se essas pessoas que estejam aqui me escolham para ser sua nutricionista e estar ali do lado delas acompanhando, ou escolham outros profissionais, mas tenha uma pessoa para te orientar começo, meio e fim. Porque não é pegando uma dietinha. Chega um momento que tem que ciclar a estratégia. Seja um momento que você tem que mudar as estratégias nutricionais. Então tem que ter alguém para pegar na tua mão e te conduzir. Olha, agora é essa fase, agora é esta fase. Aí sim você tem começo, meio e fim. Senão você fica ali no meio do caminho, no mais ou menos a vida inteira, porque você acha que sozinha você dá conta, você acha que existe profissional. Por quê, então? Não é, doutor? Verdade, verdade. Mesmo quando a pessoa tem. Se você entrega o mapa para a pessoa e deixa ela sozinha, às vezes ela não consegue Não dá seguir. certo. Ela É precisa de igual um quando... acompanhamento para seguir o mapa, mesmo estando com o mapa na mão. Mesmo que você entrega o mapa, principalmente no início, ela precisa de uma mão. Depois ela ganha autonomia, né? Que é o objetivo nosso, que essa pessoa aprenda, ela entenda o que está acontecendo no corpo dela. O que acontece hoje em dia é que, infelizmente, as pessoas, e eu falo inclusive os profissionais, não é só as pessoas em geral leigas, não, elas não compreendem o que é que leva à obesidade, quais são os fatores que verdadeiramente levam à obesidade. Ao não compreender os fatores, as raízes da obesidade, não se pode compreender como tratar. Você não tem como compreender, como resolver uma coisa se você não entende aquela coisa. Como é que eu vou resolver um motor de um carro que estraga se eu não entendo como o motor funciona de fato? Isso. Se eu acredito num conceito errado. Então, se eu acredito que para emagrecer eu tenho que diminuir as calorias ingeridas e aumentar as calorias gastas, é em cima disso que eu vou trabalhar. E aí o resultado não vai vir. Por quê? Não se trata disso. Nunca se tratou. Nunca foi. Essa é uma equação que nunca fechou. Não por acaso. Está aí, né, uma história aí, a partir do momento que as pessoas adotam esse modelo de entendimento de restrição calórica sem raciocinar a composição do alimento, sem raciocinar a influência dele na engrenagem metabólica do nosso corpo, né? A partir desse momento, não por acaso, vem a epidemia de obesidade. Exatamente quando as pessoas começaram a adotar esse modelo de caloria, que foi principalmente ali a partir do final dos anos 70,
a obesidade começou a assolar a humanidade, crescer em valores absurdos, enquanto antes as pessoas não falavam nisso, só tinha a maioria das pessoas avassaladora era magra. Então parece que tem algo errado com essa história, né? O doutor Cristiane, muitas pessoas se sentem muito culpadas, né, pela ansiedade, pela compulsão, por começar, porque tratamento de emagrecimento, muita gente começa muito animada. Tem gente que até tem medo de entrar para o método, de fazer e de não dar conta de continuar. Por quê? A pessoa começa muito animada e logo ela desanima. Mas isso acontece, né, doutor Cristiano, porque a pessoa faz algo que não tem a ver com a vida dela, ela não tem acompanhamento, ela não sabe a rota de sucesso, ela não tem o começo, meio e fim acompanhado para as coisas darem certo. Mas ela se sente uma culpa, e muitas vezes os profissionais de saúde culpam a pessoa. E a pessoa diz, você que está fazendo errado, você que está fazendo errado. Mas não é, gente. Normalmente, 99% das pessoas que eu conheço, elas aprenderam errado. Elas estão achando que estão fazendo certo. Elas estão tirando o arroz, tirando o pior é que muitas vezes a pessoa está fazendo certo. Isso. Só que é o que eu brinco, a pessoa está seguindo corretamente o GPS errado. Aí não tem como, né? Se eu quero ir a São Paulo, o meu GPS está apontando para o Rio de Janeiro, se eu seguir o GPS corretamente, para onde que eu vou cair? Onde que eu vou cair? No Rio de Janeiro. E aí a pessoa fala, mas como é que você não chegou em São Paulo? Você não chega em São Paulo. Mas a pessoa me deu o GPS para ir ao Rio, não para ir ao São Paulo. Então, é isso que acontece. O profissional não oferece o GPS correto para a pessoa, ainda culpa a pessoa por ela não estar seguindo. Né? Então, não é isso. Né? Primeiro que essa pessoa precisa de apoio, ela não precisa de julgamento. E outra coisa importante, né? Não condenar, não culpabilizar a pessoa, responsabilizar sim, culpabilizar não. São coisas diferentes. A pessoa ela pode ser responsável pela cura dela, mas ela precisa do instrumento para isso, que é o que não está acontecendo. As pessoas não estão recebendo instrumento. Então, mesmo que ela se responsabilize e tome atitude, ela não consegue ter o resultado porque ela está no caminho errado, né? Então, tudo bem, ela tem que ter responsabilidade sobre o que está acontecendo com ela. Mas ser culpada por aquilo, uma pessoa culpada por estar obesa, é a mesma coisa de você culpar uma pessoa por ter febre. Não é bem assim. Não, mas você está tendo febre, não é um absurdo você ter febre. Você tem que ter mais força de vontade de acabar com essa febre. Não, gente. Você tem que ensinar a pessoa a tratar a febre primeiro. Aí, sim, essa pessoa sabendo o caminho do tratamento da febre, aí ela pode ter responsabilidade sobre esse tratamento, mas ela não tem culpa de estar acima do peso, de estar obeso ou sobrepeso, até porque tudo que é ensinado na mídia, tudo que é falado na televisão, nos principais canais, então, principalmente, tá? Não vou mencionar nomes aqui. O que se fala lá, pessoal, vai manter você obeso, vai manter você sobrepeso pro resto da vida, né? E eles estão batendo palma porque eles estão vendendo produtinho para vocês todos os dias, tanto para emagrecer, quanto para pressão alta, quanto para enxaqueca, quanto para diabetes. E aí eles estão se enriquecendo às custas da obesidade da humanidade, né? Que hoje está aí um problema planetário, né? Doutor Cristiano, sabendo disso tudo, né? Qual é? A gente vai falar hoje de né, macronutriente, que a gente já vai dar para o pessoal já começar a aplicar na vida deles, né? Qual é o macronutriente que é muito negligenciado, que as pessoas colocam como vilão, que as pessoas tiram da alimentação e que nós precisamos colocar? Qual a importância dele? Fala um pouquinho, pelo menos para a gente está dando assim, pílulas de conhecimento para vocês. Por que a gente não entrega tudo aqui? Porque você não dá conta de fazer depois. É muita coisa. Então a gente precisa realmente dar pílulas. O conhecimento já é revolucionário demais. O que eu vou falar hoje aqui vai deixar muita gente de boca aberta. Mas tenham certeza que eu estudei exaustivamente para falar isso que eu estou falando para vocês. E o que eu aprendi na faculdade foi o contrário. Já adianto. O que eu sei hoje, eu tenho certeza. E é o contrário do que eu aprendi quando eu era estudante de medicina. Então, já vou dizer para vocês, né? O que eu vou falar é revolucionário. Então, se a gente falar essa revolução toda de uma vez, vocês não vão nem compreender, tá? Então, o macronutriente que é negligenciado, que é vilanizado e que a retirada dele, muitas vezes, dificulta o seu processo de emagrecimento, é a gordura. Gordura. Tá?
Gordura. Por quê? Porque ficou muito fácil jogar a culpa para cima da gordura, porque é um raciocínio simplista. É o seguinte: o que que é emagrecer? Diminuir gordura. Não foi isso que eu falei lá na primeira aula? Que emagrecer, diminuir gordura, não é diminuir peso simplesmente, é diminuir De peso gordura de corporal, gordura. né? Gordura corporal, isso, muito Uhum. bem. Essa é a grande diferença, né? Isso. Então, você, para emagrecer, você vai pensar assim: poxa, mas se o problema que está acontecendo no meu corpo é que eu estou acumulando gordura, então é muito simples. Eu vou diminuir a ingestão de gordura e está tudo resolvido, né? Só que não, porque o nosso metabolismo ele é muito mais complexo do que isso. E a maior parte da gordura corporal formada numa pessoa não vem da gordura ingerida. Muito pelo contrário. A gordura, inclusive, possui várias propriedades que podem ajudar você a tratar sua compulsão alimentar, a diminuir o seu apetite, a aumentar sua saciedade, a produzir hormônios queimadores de gordura corporal. Quem diria, hein, que a gordura pode me ajudar a queimar gordura corporal? Só que, Peraí, é doutor claro, na Cristiano. composição e na composição e como se diz? Na mistura correta. Não é mistura que eu queria dizer, não. Combinação. Na combinação correta, né? Então, é isso que muita gente não entende. As pessoas, primeira coisa que uma pessoa que quer emagrecer faz é tirar a gordura da alimentação. E esse é um grande erro que as pessoas cometem. Um grande erro. Né? Vários hormônios queimadores de gordura são produzidos a partir da gordura alimentar. Então, se você não ingere gordura alimentar, você não consegue produzir hormônios que queimam gordura. O que você vai fazer? É acumular gordura, mesmo que você não consuma nem uma grama de gordura. O seu corpo vai produzir gordura a partir dos outros macronutrientes que são os verdadeiros responsáveis pelo aumento de gordura no seu corpo. Doutor Cristiano, então quer dizer que eu posso consumir, assim, claro, pessoal, tudo com equilíbrio, né? Mas uma manteiga, um azeite de oliva, o Isso. bacon, que é claro que ele é defumado e por isso ele não é bom, né? Ser consumido em excesso, mas o bacon, a gema do ovo, o abacate, a pelinha do frango não precisa ficar tirando, aquela gordurinha da carne não precisa ficar tirando. Essas gorduras, assim, consumidas normalmente, sem excesso, É não claro são que tudo elas. sem excesso, pessoal, porque o excesso de qualquer coisa é ruim, até de água, né? A gente precisa se hidratar, mas quem bebe água tem uma doença que a pessoa bebe água exageradamente, uma coisa meio fora do normal, se torna um problema, né? É, Então, agora o que acontece não é o excesso. A maioria das pessoas tem medo de gordura. A gente brinca, né? Gordurofobia, né? gordofobia. Não precisa de ter esse medo da gordura, né? O que vai fazer você produzir gordura no seu corpo, muitas vezes, são outros elementos que estimulam hormônios alimentadores de gordura, hormônios que são produtores de gordura. E a gordura é o único macronutriente que não estimula o hormônio alimentador de gordura. Olha que coisa, que pensamento mais contraintuitivo. O doutor Cristiano, mas mesmo quem tem gordura no fígado pode consumir. Claro, pessoal, eu estou falando isso sem excessos, né? Pode consumir tranquilamente um azeite de oliva, um abacate, uma gema de Não só ovo. pode como deve. Não só Olha pode só. como deve. Porque essa pessoa que tem gordura no fígado, ela está armazenando gordura no fígado por outra fonte que não é a gordura. Geralmente é frutose. É a frutose que o fígado está transformando em gordura. Então, a gordura no fígado não vem do excesso de gordura, de consumo de gordura. Tanto que pode observar que a maioria das pessoas que tem gordura no fígado, elas não consomem muita gordura. Elas Doutor, consomem muita frutose, muito carbo simples, que dentro do fígado é convertido em gordura. mas existem dois tipos de gordura, né, doutor Cristiano? Tem as gorduras Exato. boas e as gorduras ruins. Explica para o pessoal o que É. é gordura boa e o que é gordura ruim, para o pessoal não confundir as coisas. Olha, eu vou falar das gorduras ruins, porque o que sobrar é boa, tá? Inclusive as gorduras saturadas, pessoal. Gordura saturada não foi nem nunca será vilão. Existe um estudo que jogou por terra, sedimentou, enterrou, mas ninguém fala nesse estudo, né? Porque parece que não há interesse em salvar as pessoas, né? Não há interesse em oferecer saúde para as pessoas, tá? Esse estudo, ele comprovou que a gordura saturada não aumenta em nada o risco de nenhuma doença cardiovascular, como todo mundo achava, que entupia a artéria, né? E, inclusive, as pessoas que consumiam mais gordura saturada tiveram um risco menor de ter derrame cerebral.
que é exatamente uma das doenças que eram mais, vamos dizer assim, que era dito que era uma das principais consequências do consumo de gordura saturada. Então, gordura saturada não é vilão, mas eu vou falar as gorduras que são vilãs. As gorduras vilãs são as gorduras que o ser humano inventou, que nunca existiram na Terra, não são gorduras que o planeta Terra produziu em nenhum momento da história, mas o ser humano, no auge da sua arrogância, achando que tem mais sabedoria do que o Criador, do que Deus, que está acima de tudo, que fez tudo com muita perfeição, né? Inventou a bendita das gorduras trans, ou gorduras hidrogenadas. Aí você vai pensar assim, mas isso eu já sabia, gordura trans ela é maléfica, é a gordura que está no recheio da bolacha recheada, que está lá na gordura hidrogenada do sorvete, que é feito com gordura hidrogenada. Isso eu já sabia. Só que você não sabe que uma das principais fontes de gordura trans é uma gordura que as pessoas mais consomem achando que é saudável, que são os óleos vegetais. Os óleos vegetais, excetuando-se o azeite de oliva extra virgem, que é muito benéfico, são extremamente tóxicos para o seu corpo. Eles vão inflamar ainda mais o seu corpo, agravando a sua obesidade, além de trazer outras doenças, como cânceres, como diabetes. Esses sim podem causar entupimento de artéria, né? Não por serem gorduras, mas por serem trans ou hidrogenadas. Gente, é sinônimo. Gordura parcialmente hidrogenada, gordura trans é igual. E os óleos vegetais de canola, óleos vegetais de girassol, soja e milho, aquele óleo vegetal que é dito que é amigo do seu margarina. coração. E a margarina? E a margarina, as margarinas, todas as margarinas, não existe margarina saudável. Inclusive a do coração. A do coração é uma das piores, tá bom? Aquela amiga do coração era amiga do cateterismo, não do coração. É provocadora de vários cateterismos por aí. Essas gorduras são maléficas. Por quê? Porque são gorduras da indústria. Eles querem empurrar em você goela abaixo, fazem muitas vezes até vínculos aí com sociedades para poder propagar que é saudável. Esses dias eu vi um estudo falando que margarina era muito saudável, que é um absurdo, né, falar isso, né? Margarina é maléfica, óleos vegetais de canola, de soja, de milho e de girassol. Eles não são puros, né? Se eles fossem mesmo vocês estão se matando com esses óleos, vocês estão se matando com esses óleos, achando que estão fazendo uma vantagem. Cozinhe na banha de porco, cozinhe na manteiga, isso é gordura de verdade, isso é gordura que tem na natureza, isso é gordura que seu avô, sua avó consumia. Quando você tiver dúvida sobre um tipo de gordura que você consome, pensa no seu avô, sua avó, no seu bisavô, no seu bisavó, e pensa se ele tinha essa gordura na casa dele. Se tiver, a chance é quase 100% que é uma gordura saudável. Se não tiver, é veneno. Tinha margarina na casa do seu avô, de sua avó? Não tinha. Não tinha. Tinha óleo de girassol, de canola. Canola é uma planta tóxica, pessoal. Sabe o que significa canola? Canola não é nem o nome da planta. Canola é uma sigla que significa Canadian Oil Low Acid, quer dizer, óleo canadense de baixa acidez. Eles estimam a acidez dessa planta, que ela é tóxica naturalmente. Essa planta chama-se couza, tá? Mas é fonte de dinheiro, dá dinheiro, a agricultura virou dinheiro o negócio. Virou dinheiro, meu filho, mete toxina no povo. Não tem problema, tá dando dinheiro. Né? E aí, as doenças aumentam, né? É lógico. E aí o que acontece? Você fala que aquilo é saudável, porque senão as pessoas não vão nem comprar e ainda pagam mais caro, tá? Então, para cozinhar, ou azeite. Isso. Né? E o azeite pode esquentar. Eu, inclusive, numa live, eu teimei com a Nutri que não podia esquentar e eu quebrei a cara. A Nutri. Agora saiu um estudo recente, né, mostrando que pode esquentar o azeite, sim. Tá? Pode esquentar. O melhor é o virgem, né? Que não tem aquele sabor tão forte para aquecer, melhor que ele não fique aquele sabor tão forte para cozinhar, e ele é mais barato. Então, o óleo de coco é muito bom, a manteiga é muito boa, a banha de porco é muito boa. Pessoal, isso é saúde, é vida, é natureza. Tá? Agora, os óleos vegetais que vocês consomem, você pensa assim, mas é o óleo natural, porque é o óleo de girassol. O girassol é natural, né? Pessoal. Só que o processo que é usado para extrair o óleo do girassol torna aquele óleo maléfico.
além do que aquele óleo não aguenta aquecimento. Assim que você aquece o óleo, ele se degenera e ele se transforma em substâncias tóxicas. Ele oxida e produz uma série de substâncias tóxicas, inclusive algumas cancerígenas, como a acroleína. Então, não aconselho, né? Afastem-se dos óleos vegetais. Por quê? Porque o processo de produção deles torna-os tóxicos, torna-os parcialmente hidrogenados, ou seja, gordura trans. Mesmo que você não veja lá que tem gordura trans, porque eles colocam uma porçãozinha tão pequena que eles colocam por tantas gramas. E aí, por tantas gramas, a porção é tão pequena que eles não precisam declarar. E aí você acha que é saudável. Doutor Cristiano, outra coisa que eu quero explicar para o pessoal sobre esse assunto que é maravilhoso, né, das gorduras, é uma aula que a gente gosta muito e que muita gente se surpreende, né, é sobre o azeite de oliva. O azeite de oliva, pessoal, não comprem de latinha, né, porque a lata, ela tem alumínio, então ela contamina. E sempre que você for comprar o azeite de oliva, aquele azeite de latinha, ele é um óleo composto. Então eles colocam um pouco de azeite e um pouco de óleo. É só você ler o rótulo. Então, um azeite de oliva bom, ele tem algumas características. Embalagem de vidro, embalagem escura para não oxidar, porque o óleo ele é oxidado. Você viu que a embalagem de óleo, né, doutor Cristiano, de óleo vegetal, é plástico, que é bisfenol A, que eu ensinei ontem. E bisfenol A ainda tem bisfenol A, que engorda. É transparente, vive na glândula do supermercado. Então é tudo de ruim junto, né? O óleo vegetal. E aí, o azeite de oliva, então, embalagem escura para não oxidar, embalagem de vidro, o virgem para cozinhar, o extra virgem é maravilhoso para a tua salada, para os alimentos crus, e sempre a acidez de 0,2 a 0,5 é a melhor. Então, sempre azeite de oliva puro é o mais, não precisa ser o mais caro, né? Ultimamente saiu uns estudos aí até de algumas marcas com azeite até um preço bacana e vale a pena, né? Eu falo que a gente tem que pensar sempre na qualidade do produto, não só no valor, né? E a gordura de porco, todas essas gorduras que o doutor Cristiano falou, a manteiga, pessoal, vocês lêem o rótulo de uma manteiga, é gordura do leite. Um creme de leite é a gordura do leite. Veio da onde? Da natureza. Uma margarina, se atrevam a ler o rótulo, a lista de ingredientes que é imensa. E na frente vem um coraçãozinho e escrito, contém vitamina A, tá. Você precisou adicionar vitamina, gente? Nessa. É porque o negócio é ruim demais, tá querendo te enganar com a embalagem bonita, não é, amor? E, olha, eu hoje é o contrário. Quando eu vejo um alimento que fala que ele é amigo do coração, eu corro dele. Amigo do coração é a natureza, né? A natureza amigo tem do coração é a natureza e vem sem propaganda. Vem sem propaganda, viu? E, amor, sabe o que é outra coisa que eu quero ensinar pro pessoal? Muitas vezes a gente tem medo da gordura, né? E a gordura faz com que abaixe o índice glicêmico, que é outra coisa que a gente vai ensinar lá na frente. A gordura ajuda a ajustar hormônios de forma que seu corpo vira um queimador de gordura corporal. Olha então, só. nós temos que separar, pessoal, gordura alimentar de gordura corporal. São coisas diferentes. Isso. A única hipótese onde a gordura pode causar mal para você é quando você faz uma má combinação. Aí, se você consome gordura e combina mal com outros elementos, né? Aí sim. E nós vamos falar ao longo das próximas lives sobre essas combinações e sobre os outros macronutrientes, como as proteínas, os carboidratos refinados, os carboidratos simples, complexos, né? Então, essa combinação pode fazer com que a gordura seja ruim, mas a gordura não é ruim por si. Aí foi a combinação, não foi a culpa da gordura. Né? Ela só estava acompanhando o bandido, ela não era cúmplice do crime. Uhum. Agora, se você consome a gordura da forma correta, cozinha com a gordura correta, né? E é comida do dia a dia, pessoal, não é nenhuma mirabolância, não. Arroz com feijão que você faz, né? É isso mesmo. Faça o seu feijão, faça o seu arroz, faça a sua comida com a gordura de porco. Não gosto da gordura de porco, usa manteiga. Não gosto da manteiga, usa azeite. Não gosto do azeite, usa o óleo de abacate. O óleo de coco, o óleo de abacate. Eu vi alguém perguntando, qual que é a gordura de coco boa? Pega a gordura na gôndola, né, do supermercado, olha o rótulo. Se tiver escrito lá gordura de coco só no ingrediente, ela é boa. É isso mesmo. Outra coisa também, na hora de cozinhar os alimentos, a gente precisa de pouca gordura, né? Não precisa de muita. A quantidade é pequena, então você não precisa exceder em nada.
Mas também não precisa ter medo, igual eu vejo o pessoal por aí, né? Põe só um fiozinho de gordura na comida também, não. É o equilíbrio, pessoal. É o É. equilíbrio. Lembra da tua avó cozinhando. E, olha, as pessoas de 2, 3 gerações atrás consumiam gordura sem se preocuparem com o dia de amanhã. E vocês lembram quanto tempo elas viviam? Elas viviam 90 anos normal, 80, 90 anos era normal as pessoas viverem. Hoje eu estou vendo aí uma epidemia de gente infartando aos 30, 40, 50 anos. Por quê? Muito. São pessoas que foram criadas e viveram a vida inteira consumindo os óleos vegetais saudáveis, consumindo a margarina amiga do coração, né? E estão infartando com 35, 40 anos de idade. Não é isso que a gente quer para vocês, né? E outra coisa, né, vida? Não é ninguém. Ansiedade, compulsão alimentar, fome noturna, tem tudo a ver com pouca gordura na dieta. Tem a Então, ver com quando você pouca aumenta a gordura. gordura, aumenta a saciedade, Ela aumenta se cetogena. raciocínio, memória, porque a gordura que transporta testosterona, a gordura que transporta vitaminas, né? Vitamina É D, por isso que gordura. não dá para julgar o alimento pela caloria, pessoal. Como é que Aham. você pega e julga o alimento pela caloria? Olha a complexidade do negócio. Nós estamos aqui arranhando a superfície do conhecimento. Olha quanta coisa que essa gordura faz por vocês. Aí vocês vão lá contar caloria. Aí vocês não comem gordura. Aí dá uma fome. É lógico. Um dos alimentos mais saciatógenos que existem é a gordura. A proteína é outra. Né? Doutor Cristiano, eu sei que esse tema é muito grande, mas hoje eu precisava só que você falasse uma coisa. E aí, pessoal, entra aí também na questão do. Só esse. Eu não vou falar só uma coisa, viu, doutor Cristiano? Você vai achar ruim comigo, porque nós temos uma live inteira sobre leite, né? Mas eu estou recebendo muita mensagem de pessoas que usam leite desnatado e entra no mesmo princípio. O leite desnatado, pessoal, você retira o que do leite? Você retira a gordura. É a gordura natural que deixa o alimento equilibrado, porque o leite ele tem lactose, que é o açúcar do leite, ele tem a gordura do leite. Quando os dois estão juntos, é um alimento perfeito, vindo da natureza. Se você usa leite desnatado, você tira a gordura do leite, você deixa a água com açúcar. Aumenta muito mais a sua insulina. Depois é outro hormônio que eu vou ensinar, mas agora já para facilitar, não use leite desnatado. Olha, Leite. o leite desnatado ele vai aumentar sua fome, ele vai te deixar compulsivo, ele vai aumentar a tua ansiedade, ele vai aumentar, se você estiver deprimido, vai aumentar a tua depressão, leite desnatado, e vai fazer você engordar horrores. Ele sim vai te engordar, o leite comum, não. Mas o leite desnatado, sim. Ah, mas como? Eu tirei caloria. Mais uma vez o raciocínio da caloria. Né? Você transformou um alimento equilibrado num engordador de primeira, porque quando você toma o leite desnatado, você está induzindo os seus hormônios a produzirem gordura a partir do açúcar que ficou lá para trás. O açúcar está lá. Ah, mas eu, doutor, sou esperto. Eu não tomo leite desnatado, eu tomo leite somente, eu tomo leite desnatado sem lactose. Aí é que o fracasso é completo mesmo. Aí você fracassou com vontade mesmo. Aí você botou o pé na jaca com tudo. Aí a explosão não foi explosão de traque, não foi entendeu? E é moda, né? Nossa, eu tomo leite sem lactose. Então, por quê? A lactose, quando você consome o leite sem lactose, você duplicou o índice glicêmico do alimento. Por quê? Porque a lactose não está lá. Ela foi transformada em 2 açúcares menores, que são muito mais potentes em fazer você virar um produtor de gordura. Então, a lactose ela foi quebrada em glicose e galactose. Então, se você consome o leite desnatado e ainda por cima sem lactose, aí sim você está consumindo uma bela bebida obesogênica. Ótima para quem quer engordar. Aí, Péssima para quem quer ter saúde. A pergunta que me fizeram hoje, Nutri, eu tenho intolerância à lactose. Então, gente, eu vou fazer um resuminho aqui sobre essa questão do leite para vocês entenderem. Então, se você sente bem tomando leite, se você não tem intolerância, se você não tem nenhum problema com leite, tome o leite puro, natural, integral, que é leite. Se você tem intolerância à lactose, retira leite da tua vida. Muito não simples. Compra leite. Come verdura, legumes, arroz, feijão, comida, fruta, suco. Aí as pessoas ficam forçando a barra. O corpo delas não aceita leite, o corpo delas já geneticamente excluiu o leite do rol de alimentos que são bons para elas, tanto que não produz a enzima que digere a lactose. Aí a pessoa vai lá e toma o leite sem lactose, gente.
pronto. Não Aí se a tome pessoa... leite. Tem outra coisa, tem mil outras coisas. Agora você quer forçar a barra. Eu quero forçar a barra. Meu corpo não digere lactose, vai ter que digerir. Ô, doutor Ah, Cristiano, isso, né? esqueceu de uma coisa ainda. O leite sem lactose é o leite caixinha, que fica 6 meses na gôndola de um supermercado sem refrigeração. Não sei se vocês sabem, gente, eu sou lá de uma cidade de 5 mil habitantes, da roça, eu estou acostumada a ver. Quando você compra 1 litro de leite, que tira da vaca, de um dia para o outro, esse leite perde, esse leite Estraga. azeda, né? Ele estraga porque ele é natural. Natural. Agora, o leite fica 6 meses na prateleira do supermercado sem refrigeração dentro de uma caixinha e não estraga. Você acha que isso é natural? O leite de caixinha é cheio de produto químico. Eu não preciso provar. Olha lá no teu armário, na lista de ingredientes do leite. Lá bem pequenininho, para te enganar. Aí bem pequenininho vai estar escrito, se tiver escrito leite integral, é leite. Se tiver leite e um tanto de nome que você nunca ouviu falar, é leite e toxina, tá? Que você está tomando. Então, leite de caixinha é um problema. Se você gosta de leite, tem até hoje em dia de caixinha e tem também de garrafa, que nas grandes cidades, né? Que são integrais, que não tem aditivo. Então, é só você ler. Leite em pó também é leite normal, puro. Pode consumir, né? Leite integral. Leite integral, leite integral. Você não tem intolerância e quer fazer uma vitamina? Faz com água de coco. Faz com leite de amêndoas. Faz com leite de coco, que você pode comprar o coco e bater com água e fazer, substitui o leite. É um leite vegetal. Então, o leite vegetal verdadeiro não é um leite sem lactose. Leite vegetal é o leite de coco, que você faz na sua casa. A É o gente leite chama de leite, na verdade, não é um leite, né? isso, A gente só chama de leite porque ele parece um leite, né? uma água, né, de vegetais, né? Isso, né? É isso. Agora, leite de soja eu não aconselho não, viu? O pessoal perguntando, não aconselho não, tá? Leite de soja não, mas igual que a Nutri falou, leite de amêndoas, de De castanha, arroz, que a gente faz também, pode é, substituir. aí é outra história, tá bom? Agora, se a pessoa gosta demais de leite e tem intolerância, aí uma vez ou outra na vida vai lá e toma um leite com ela sem lactose lá. Não Mas tem no dia a problema. dia, principalmente se essa pessoa quer emagrecer, né? Se essa pessoa quer emagrecer tomando leite sem lactose, sinto muito, você não vai conseguir emagrecer tomando leite sem lactose. Eu vou ser bem realista com você, né? Aí depende do que você quer para a tua vida. Isso mesmo. Agora, o E leite integral, para quem tem intolerância, ó, agora, tranquilo. quando a gente fala de queijos, né, pessoal? Quando a gente fala de queijos, os queijos são muito bons para o emagrecimento, dá muita saciedade, se você não tem tolerância. Esses dias a gente estava estudando sobre queijos, né, vida? Quanto mais amarelo o queijo é, melhor. Melhor, é o Mais contrário. digestivo ele é, mais digestivo ele é. Mais um mito da gordura aí, né? Eu como meu queijo, eu só como ricota. Ricota. Pode comer o queijo da canastra, o queijo ricota, eu sou Minas. muito chique, eu só como ricota para não engordar. Eu gosto Será de que não está engordando comendo com ricota? Eu só vejo pessoas obesas comendo ricota. Eu não vejo um magro creminho comendo ricota. light de queijo. Come, gente. O queijo da canastra, o queijo Minas, o queijo padrão, o queijo parmesão, o queijo mussarela é queijo. Só não Quanto toma mais cuidado. amarelinho o queijo, melhor. Né? O queijo amarelo, o queijo mais gorduroso, esse é o queijo melhor. Tá? Tudo, pessoal, que a gente fala aqui é claro para quem tolera, para quem pode. Tem tudo que a gente fala aqui vai ter exceção. Né? A gente vai falar assim, a gente fala de queijo, aí tem, mas eu não posso comer queijo. Então Claro. não come, não coma. Pode, A gente está falando para quem pode. Né? E a grande maioria das pessoas pode. Né? Doutor Cristiano, obrigada pela live de hoje, foi uma delícia, né? A gente entrou até nos temas que a gente não ia entrar, mas o pessoal está gostando tanto, né? Que acabou que eu queria falar, que envolve um pouco a parte de gorduras também. A meta de hoje é você... Pó, desculpa cortar, desculpa, porque eu vi o leite em pó, pessoal, é o mesmo leite normal, tá? Só tem que ver se é o leite em pó, não é desnatado, tá bom? Não pode ser desnatado. O fato dele ser em pó não tem problema, só o fato dele ser em pó, tá bom? É o leite normal que virou pó, que eles secam até virar pó. Não tem problema, só não pode ser desnatado. Vale a mesma regra do outro leite comum, tá bom? Você tem que pensar, o que é o mais natural possível? É tão simples, gente. Mais próximo do leite do pé da vaca. Se tiver jeito de tirar o leite do pé da vaca, melhor ainda. Aí, da outra live, né, amor, que nós fizemos, teve pessoa que mandou mensagem para mim falando assim: Nutri, mas em São Paulo não tem vaca. Aí me falaram isso, entendeu? Mas aí eu falei assim: gente do céu, mas no supermercado tem hoje em dia o leite em pó integral, tem também os leites de garrafinha, de saquinho, tem muitos leites
Faça o possível, ultraprocessado, né? assim, né? Isso, e que tem opção. E assim, gosta de É, leite, toma leite. Não acho que ele é o problema, mas ele não é necessário para o adulto, viu? O adulto ele pode consumir é. vegetais, legumes, verduras e viver sem o leite numa boa. Inclusive, como fonte de cálcio, ele não é a melhor fonte de cálcio, longe de ser, Não. né? As Uhum. folhas verdes, a couve, por exemplo, tem muito mais cálcio do que o leite. Amor, um beijo para você, um beijo, pessoal. Fiquem com Deus, até mais. Um abraço, pessoal. Fique com Deus aí.